E por último, né, para não dizer que não teve física, né, a gente precisa falar um pouquinho aqui desses conceitos básicos, que seria do movimento retilíneo. O primeiro que a gente tem, que vocês já devem estar esses conceitos vocês já devem estar familiarizados desde o ensino médio, né, já ouviram falar deles, no caso, seria, por exemplo, de deslocamento. Aí a gente tem, por exemplo, aqui só esse eixo X. No movimento retilíneo, a gente vai ter só uma dimensão, só o eixo X para trabalhar aí, né? Só essa dimensão do eixo X. E aqui a nossa primeira noção da física seria do deslocamento, né? Então a gente tem dois pontos, e aí, no caso, por exemplo, x2, x1, a gente sai do x1 e vai até o x2, aí nosso deslocamento, né, final menos inicial, seria basicamente o ΔX, que é esse símbolo. E aí depois a gente tem algumas velocidades. E por que que esses conceitos de velocidade são tão importantes para a física? Porque eles são um marco da transformação dessa observação natural, né, de observar a natureza, em algo científico. Porque antes de Galileu, que veio com essas ideias de velocidade, aceleração, tudo mais, não existia essa noção de velocidade, que no caso seria o nosso deslocamento, que a gente acabou de falar aqui, pelo tempo que leva para fazer esse deslocamento, no caso da nossa velocidade média aqui. Não existia essa noção. Antes era basicamente verbalmente. Então, por exemplo, se alguém via um cavalo, né, a gente está falando de uma época antiga, então, sei lá, se alguém via um cavalo correndo, a pessoa falava: o cavalo é muito rápido. Mas não existia uma noção quantitativa do quão rápido o cavalo estava andando, correndo, enfim. Ou então alguém dizia que a tartaruga era muito devagar, a lebre é mais rápida que a tartaruga. Então era só discursiva essas diferenciações, mas não era quantitativa. Então, quem veio com essa ideia, né, para tornar realmente essa observação científica seria o Galileu. Ele, por exemplo, ele fazia os experimentos dele, não tinham relógios precisos como os de hoje. Ele fazia os experimentos dele, o tempo, né? Hoje a gente tem aí, então, deslocamento à medida em metros, pelo sistema internacional, que a gente uniformizou, padronizou hoje em dia. E o tempo, pelo sistema internacional, seria em segundos, e a gente tem relógios muito precisos até no celular. Tá na mão, assim, a gente tem um relógio preciso. Mas na época de Galileu, não tinha isso, então ele fazia os experimentos físicos dele utilizando o pulso dele, porque o coração bate periodicamente, né? Então ele ia fazer um experimento com alguma rampa inclinada assim, aí ele queria saber quanto tempo que levava de uma bola de sair de cima dessa rampa e rolar até embaixo. Quanto tempo? Ele contava pelo pulso dele. E aí ele poderia fazer todos os dados, todas as comparações de tempo por meio de quantas batidas do coração dele que estava acontecendo no experimento. E isso era muito mais preciso que os relógios. Então, por isso que às vezes algum conceito parece muito básico, por exemplo, esses da matemática, de limite, derivada integral, ou então esses aqui de física, de velocidade, essas diferenciações aqui de aceleração, às vezes parece muito básico, mas às vezes foram realmente esses conceitos que foram os pontos de mudança para a ciência em geral, assim, enfim, foram as bases da mudança, no caso, né? Então, para a gente diferenciar rapidamente, essa diferenciação, deslocamento, diferença entre um ponto e outro, velocidade média, a gente vai ter informações com a velocidade média diferentes da velocidade escalar média. Velocidade média dá informação para a gente de para onde esse corpo em movimento está indo. Então, se nesse caso o deslocamento for contra o referencial, for num sentido negativo, a velocidade média vai ser negativa. Se ela for positiva, a velocidade média vai ser positiva, e a velocidade média pode ser nula também se o deslocamento, né, se o ponto x1 e x2 acabarem sendo o mesmo, mesmo com o corpo tendo se movimentado. Se o corpo fosse para o x2 aqui e voltasse para o x1, ele não teria deslocamento e a velocidade média seria nula. Então tem esse tipo de informação na nossa velocidade média. Já a velocidade
né, tem uma informação mais vetorial, de apontamentos, né, de apontar para onde que esse movimento está acontecendo. Já a velocidade escalar seria o contrário. Só tem informação de valor, né? Não tem informação de direção e sentido. Então, escalar quer dizer isso. Só tem uma grandeza escalar, só tem informação de intensidade. Então, por exemplo, massa é uma grandeza escalar, só tem informação de intensidade. Então, 10 quilos é só 10 quilos. Não existe 10 quilos apontados para algum lugar. É só 10 quilos, não tem 10 quilos negativos, contra-referencial. Porque a massa é uma grandeza escalar, ela não é uma grandeza vetorial que precisa dessa informação. Então, a nossa velocidade escalar média seria a distância total, que aí é sempre positiva, e dividida pelo tempo total. No caso, por exemplo, se naquele exemplo que eu disse que a velocidade média foi nula, do corpo ir do x1 até o x2 e depois voltar para o x1. A velocidade escalar média daria uma informação para a gente da velocidade, da distância total aí que o corpo percorreu, de quanto tempo ele levou para todo o percurso, e a velocidade média daria a informação para a gente que ele finalizou, né? Como ele teve uma velocidade média nula, que ele finalizou no mesmo ponto, não houve deslocamento. Então, tem essas duas informações possíveis, né, de diferentes aí velocidades, e uma terceira, que seria a aplicação do limite, que a gente tinha conversado antes. Por isso que é interessante a gente, se, por exemplo, a gente bate com a velocidade instantânea, que seria a velocidade restringida, né? Vamos aí usar a definição mais precisa de limite, a velocidade restringida a um tempo, né, uma variação de tempo muito pequena. Então, o carro, por exemplo, quando ele está lá, né, o velocímetro está em 80 quilômetros por hora, o velocímetro está registrando a velocidade instantânea, porque ele está pegando num intervalo de tempo bem pequeno, porque é qualquer variação ali, porque ele não tá, o velocímetro ele não está pegando a velocidade que o carro teve nas últimas 10 horas. Ele está pegando a velocidade instantânea. Aí o velocímetro utiliza realmente dessa definição do limite. O velocímetro do carro, que parece ser tão simples, está utilizando a nossa definição de limite junto com a definição de velocidade, que seria a variação do nosso deslocamento pelo tempo. E a velocidade instantânea seria essa variação do tempo ser bem pequena mesmo. Aí é como se fosse uma fotografia, né, do carro. No caso, por que que a gente usa a definição de limite aqui, inclusive? Porque a gente quer um intervalo bem pequeno, mas esse intervalo não é igual a zero, né, tendendo a zero. Por isso que na nossa definição precisa de limite. Porque se fosse aqui simplesmente o nosso deslocamento dividido por zero, isso é indeterminado. Porque qualquer divisão por zero é indeterminada. E não faria sentido, porque, por exemplo, se você tira a foto de um carro parado, né, no instante, você tem ele parado na foto. E se você tira a foto de um carro, uma câmera muito boa, né, que não borre, um carro também é uma velocidade devagar, vamos dizer 20 quilômetros por hora, você tira a foto do carro parado e no mesmo lugar dele andando a 20 quilômetros por hora, nas duas fotos você não sabe dizer qual é o carro que está em movimento, porque é uma foto, vamos dizer, de um instante que tem variação zero. Aí você não conseguiria diferenciar se tem velocidade ou não. Mas com a nossa definição precisa de limite, a gente tem uma variação do tempo bem pequena, porque, porque a velocidade depende de que tenha variação tanto do tempo quanto do deslocamento para poder medir a velocidade. E aí, quando a gente usa a noção de limite, a gente deixa restringido o tempo num intervalo bem pequeno, e aí a gente consegue, por isso, né, com essa nossa definição, a velocidade instantânea, de uma forma precisa, com um conceito bem embasado. E agora, por último, em movimento retilíneo, a gente pode falar da aceleração, que seria a variação da velocidade em relação ao tempo. Então, a aceleração média seria dada por isso aqui, e vale a pena relembrá-los
de o que a gente falou de derivada. Para a gente lembrar de derivada como algo relacionado à variação. Então, quando a gente fala de aceleração, por exemplo, e a gente está falando que a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo, a gente está falando aí de uma derivada, porque está tendo variação. Então, a gente pode dizer que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. E, inclusive, como a própria velocidade é uma variação, que no caso a velocidade é a variação do deslocamento em relação ao tempo, então a gente pode dizer que a velocidade, vou até colocar aqui, não coloquei, é a derivada do deslocamento em relação ao tempo. A gente pode dizer, com os nossos conhecimentos de cálculo, que a aceleração é a segunda derivada do deslocamento em relação ao tempo. Porque para conseguir nós temos o deslocamento em relação ao deslocamento só. Aí, se a gente varia ele com relação ao tempo, a gente tem a velocidade. E se a gente varia de novo em relação aqui ao tempo e ao deslocamento, a gente tem a aceleração. Vou deixar assim mesmo. Então, entra aqui tanto o conceito nosso de limite na velocidade instantânea, já aplicando, em aceleração e velocidade, entra o conceito de derivada, e como a gente tinha dito, pelo teorema fundamental do cálculo, que a integral é a operação inversa da derivada, a gente poderia conseguir a velocidade, por exemplo, pela derivada, pela integral da aceleração e o deslocamento pela integral da velocidade, fazendo o contrário, né? Voltando o caminho. E agora, antes de ir para a questão, né, para a última questão, deixa eu ver também quanto tempo levou isso. Já foi 1h30 quase. Acho que vou deixar a questão para vocês. Levou mais tempo do que eu pensei. Mas a gente conversar rapidamente sobre algumas manipulações algébricas que a gente pode fazer para ir conseguindo aquelas famosas equações que a gente acaba vendo com relação à aceleração constante, por exemplo. Então, a primeira equação que a gente pode mostrar aqui seria essa da aceleração. Para conseguir uma equação que tenha componentes diferentes, que nos dê informações diferentes. Então, a gente pode manter esse tempo como ele está aqui e abrir a variação da velocidade como velocidade final menos velocidade inicial. Se a gente passa o tempo, né, tá dividindo aqui, passa para lá multiplicando, ou como matemáticos gostariam, multiplicar os dois lados por t, a gente fica com o lado at igual a velocidade final menos velocidade inicial, e aí se a gente passa a velocidade inicial para lá, né, somando, aí a gente fica com essa última equação. A gente consegue uma equação para a velocidade final em função do tempo, porque a velocidade inicial é uma constante e a aceleração também é constante. Isso aqui, todas essas equações só funcionam para a situação de que a gente tem aceleração constante. Então vai variar o tempo aqui. Aí a gente encontrou uma nova equação para analisar melhor os problemas que chegarem para a gente. A segunda equação é usando a primeira que a gente achou e usando os nossos conhecimentos aqui anteriores de velocidade média. Né? Velocidade média aqui. Como a aceleração é constante, a gente pode dizer que a velocidade média é a soma da velocidade final e da inicial dividido por 2, a média aritmética. E isso funciona porque porque a aceleração é constante. E aí a gente vai pegar essa velocidade média e colocar dentro da equação que a gente descobriu antes. E fazendo isso, a gente coloca aqui, pega essa, né, velocidade média, calma, deixa eu ver, velocidade média, e pega a do VF. O VF, ele é igual a V0 mais AT. Não sei por que está menos ali.
mais AT dividido por 2. E aí, a gente consegue aqui no final que a velocidade média, substituindo aqui o VF por isso, é V0 mais V0, 2, divide por ele aqui, e aí só fica V0, mais AT, no segundo aqui. E aí, mais AT. Aí a gente tem aqui uma primeira equação da variação do deslocamento é igual à velocidade média vezes o tempo, né? Pelo que a gente deriva por isso aqui, na velocidade média vezes o tempo, é igual à variação do deslocamento. É xf menos x0. E aí a gente passa o x0 para o outro lado. Aí a gente consegue o xf, x0, mais velocidade média vezes o tempo. Aí a gente consegue aquela equação, manipulando essa daqui da velocidade média. E aí a gente tem esse valor aqui para a velocidade média, e a gente tem essa equação aqui que a gente conseguiu a partir da própria noção de velocidade média. Então a gente substitui o valor que a gente descobriu para a velocidade média, a nossa equação anterior, e a gente fica com o x final igual a x0 mais a velocidade zero aqui, mais a t sobre 2, tudo isso multiplicado pelo tempo, né? Porque isso aqui corresponde à velocidade média. E aí, multiplicando tudo por t, a gente fica com que a posição final ela é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, a gente conseguiu as duas principais equações para analisar problemas de aceleração constante, do movimento retilíneo. Então, por essa lógica aqui, por essas manipulações. E aí, a gente pode descobrir 3 novas equações a partir dessas duas, usando manipulação algébrica. A mais famosa das 3, eu vou fazer aqui e deixar as outras duas para vocês. No caso, uma fórmula em que T não apareça. Vocês já devem conhecer essa fórmula por algum nome, mas a gente pode combinar essas duas equações para encontrar essa fórmula em que o T não aparece. Então, primeiro a gente define o T, basicamente, por aquela primeira ali, isolando o T, né? Então, velocidade final menos inicial, que é a variação da velocidade, sobre a aceleração. E aí, a gente pega esse T, a gente tem esse valor que a gente descobriu na primeira equação, e substitui na segunda. A gente tem dois T's aqui, a gente substitui nas duas. Aí a gente fica com a variação do deslocamento, manda esse x0 para lá, e ele fica aqui, e aí fica a variação do deslocamento, o deslocamento mesmo. O deslocamento é igual à velocidade inicial vezes o nosso t, que é esse valor, menos meio vezes a vezes o t ao quadrado. E aí agora, daqui, é só a matemática básica, que é por isso que é importante, né? Eu queria fazer isso para demonstrar a importância de ter essas bases bem sólidas para poder que isso aqui, que essas manipulações algébricas não atrapalhem o nosso entendimento da física, né? A gente só faz a matemática e vai embora. Por isso que é importante ter essas referências matemáticas bem consolidadas. E aí a gente faz basicamente, multiplica V0 por VF aqui, V0 por V0, V0 ao quadrado, e aí aqui do outro lado, esse A vai cortar com A ao quadrado que surgir aqui. Isso aqui em cima é um produto notável, então o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí tudo isso, né, fica aqui com a soma de duas frações, uma com base 2A e a outra com A. Como essa aqui é múltiplo dessa e essa é maior, essa aqui vai ser o mínimo múltiplo comum, o MMC. E aí, a partir disso, a gente pode fazer a soma dessas duas frações, que aqui desse lado fica 2A dividido por A, fica 2. 2 vezes isso, fica 2 vezes 0 VF, menos 2 vezes isso aqui, fica menos 2 vezes 0 ao quadrado. E dividir isso por isso dá 1, então, multiplicando por aqui, fica tudo igual.
o que está VF ao quadrado menos 2VF V0 mais V0 ao quadrado. E aí eu passei bem rápido só para citar qual é a álgebra da matemática básica que acaba surgindo aqui. Só para dar uma ideia, mas também sem explicar muito, para não delongar mais. E aí surgiu aqui, contrário, né, 2V0VF, é o contrário aqui, né, tá subtraindo menos 2VF-V0, que surgiu do produto notável. Então, isso menos isso, são duas coisas iguais, vai dar zero. E aí a gente fica com menos 2V0 mais V ao quadrado, mais V0 ao quadrado. Então a gente fica com o V0 ao quadrado aqui, um só, né, do negativo, e com o VF ao quadrado. E aí esse VA, ele está dividindo aqui, vai para lá multiplicando, e aí a gente fica aqui com 2A, variação do deslocamento, igual a variação VF ao quadrado menos V0 ao quadrado. Esse V0 a gente passa para lá somando, né, tá aqui desse lado subtraindo, e aí a gente chega nessa equação aqui, substituindo, pegando as duas que a gente descobriu qualitativamente aqui, de forma bem simples, a gente só substitui o t, e aí a gente, por algumas manipulações aí da matemática básica, a gente conseguiu rapidamente descobrir a equação que vocês conhecem como equação de Torricelli, que não utiliza o tempo, né, para poder analisar o movimento. Não lembro como escreve. Acho que é com dois L's. Torricelli, em homenagem ao cientista. E aí, a gente pode descobrir duas novas equações, fazendo uma coisa análoga a isso aqui, que seria basicamente substituindo, isolando o A aqui, a aceleração, e descobrindo uma equações menos famosas, né, desse item 4, uma equação que o A não aparece e tem outra em que o V0 não aparece, né, que podem ser úteis para as análises dos problemas que surgirem na prova, no fundamento de mecânica aí. E aí essas duas deixo para vocês porque é esse mesmo mecanismo que a gente fez aqui quando o T não aparece. E também, deixa eu ver quanto tempo foi. Foram quase 2 horas, né? Então ficou meia hora, vamos dizer assim, para a parte prática. Então, esse problema aqui, eu vou ler com vocês, mas vou deixar para vocês. E qualquer coisa também, só falar depois. No caso, esse problema aqui é um problema mais básico do Halliday, inclusive, volume 1, capítulo 2. Esse aqui é da 10ª edição, para se vocês acabarem encontrando edição diferente. Uma é a 10ª edição, volume 1, capítulo 2, né, a parte mecânica, enfim. E esse é um exercício simples que aplica o que a gente acabou de falar, tudo que a gente acabou de falar. Então, é a síntese aqui seria o nosso ponto final do que a gente conversou hoje. A questão fala: um elétron com velocidade inicial de 1,5 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo penetra uma região de comprimento L igual a 1 centímetro, em que é eletricamente acelerado e sai da região V igual com a velocidade final, né, 5,7 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Qual é a aceleração do elétron, supondo que seja constante? Então, isso aqui, vocês veem que, por exemplo, né, vou dar as dicas iniciais. Para analisar um problema de física, é legal desenhar ele às vezes, mas já vem o desenho aqui. É importante, como eu tinha dito, é um problema da física esses negócios de unidade de medida. Por exemplo, o Galileu usava aqui em tempo o pulso dele e não contava os pulsos cardíacos dele e não segundos como a gente. Então, para poder fazer a ciência como algo quantitativo, então por isso que físico é tão chato com unidade de medida. Então, nesse caso, a gente precisa ter atenção com as unidades de medida. No caso, as velocidades estão dentro das unidades de medida do sistema internacional e o comprimento não está, que está, no caso, 1 centímetro. E para ficar consonante com as outras unidades de medida, né, se as velocidades estão em metros por segundo,
o comprimento tem que estar em metro também, né? Então, 1 centímetro, a gente passa, colocar aqui em notação científica, 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E aí a gente usa esse em metros na conta e metade desse problema já foi feito, né? Já foi demonstrado, vamos dizer assim, a parte analítica dele, porque vocês veem que a gente tem as velocidades, tem o deslocamento, mas a gente não tem o tempo. E a gente quer a aceleração. E isso é basicamente esse problema em que o tempo não aparece. Isso aqui é a metade desse problema. Esse item 3, em que a gente descobriu uma equação para analisar um problema como esse, que não nos é dado tempo. Que é a equação de Torricelli, que sumiu aqui o Torri. Enfim. E aí, basicamente, a gente usa essa equação, se atenta a tentar visualizar o problema desenhando, coloca o comprimento, todas as unidades nas mesmas. Às vezes as unidades não serão as do sistema internacional, podia estar em centímetro por segundo aqui. Se tudo tivesse em centímetro também, tudo bem, contanto com que tudo esteja coerente, fisicamente falando, né? Para a gente poder fazer a matemática livremente. Basicamente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, essas 3 partes, referências bibliográficas, um pouco de cálculo e um pouquinho de física. E por último, eu vou deixar para vocês uma lista que é do Halliday. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu achar. Vou parar de compartilhar a tela.